eu já contei uma vez, acho que eu nunca contei em podcast. Logo que eu me separei, eu tive um sonho que eu nunca mais esqueci. Meu ex-marido, ele tinha uma alimentação super infantil, assim, danoninho, todinho. Mas ele não gostava de biscoito waffle de morango. E é o meu biscoito favorito. Bem trecheira, assim, biscoito waffle de morango. E aí, eu sonhei que eu abri o pacote de biscoito waffle de morango e aqueles farelo, tudo na minha roupa, na boca, no braço. E eu comia aquele biscoito com tanto prazer, assim. E a minha analista na época falou, parece que a libido voltou, né, Fernanda? Muito bom! Maravilhoso, e era isso. E não era só a libido sexual, era a libido da vida. Eu tava, tipo assim, explodindo e vivendo a adolescência que eu não tinha vivido, né? Porque no fim eu me separei para viver aquilo, para sair, para estar na rua, inclusive morando com os meus pais. Então eu vivi coisas que era assim, que hora você volta? Eu dizia assim, pai, não sei, caso eu vou. E saía de casa. E eu fiquei, eu podia ter feito isso todo aquele tempo. Como é que pode? Tô passada. E o trabalho, e repensar o trabalho. Então foi uma cascata de coisas assim acontecendo ali que era isso, né? Era total a libido da vida voltando. Porque esses anos de preparação para a separação também foram anos de muito ensimesmamento, muita tristeza, muito esse projeto que não deu certo. Ninguém casa para separar, né? Em casa, falando, beleza, se eu separar não vai acontecer nada. Não, a gente casa acreditando nesse projeto romântico de que a gente vai ser feliz para sempre, né? Então, doeu. Foram anos muito doloridos, de um relacionamento muito difícil, com várias questões e tal, mas muito dolorido comigo mesmo, porque eu tinha idealizado. Então, eu tava livre. Não, essa parte, inclusive, a gente vai chegar lá, porque é um bloco só sobre isso. Essa parte de libido, de descobrir novos prazeres, desejos, eu acho que assim, inclusive foi aonde eu montei esse projeto e assim, vejo muito isso na clínica, né? As pessoas se redescobrindo de um outro lugar, é muito interessante. E falando nisso desse período, né, quando você fala de ficar muito mal, né? O que você observa, seja na clínica ou no social, com suas amigas, quando você acha que as mulheres elas começam a se questionar sobre o próprio casamento? Nossa, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que, pensando na clínica de hoje em dia, muito pós chegada dos filhos. Uhum. Sim. Então, não sei mais se eu quero esse companheiro, se eu quero esse projeto de vida. Sobretudo as mulheres que. É isso, né? Nada mais te prende a uma relação, assim, né? Tipo assim, se eu tenho minha vida, pago minhas contas, tô com meus boletos em dia, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo nessa relação? Os caras que começam a faltar muito, né, na relação com as crianças, na relação do cuidado, na carga mental ali, é o que eu mais vejo na clínica, assim. Que eu acho que é isso, né? É muito diferente você pensar numa separação sem filhos e numa separação com filhos. Porque o que vai te questionando numa separação sem filhos, eu acho que vai. É a mesma linha narrativa, mas a o cenário é outro, que é isso do projeto. É você repensar seu projeto de vida. E aquele projeto não caber mais com aquela pessoa. Você entender que aquela pessoa tem um projeto de vida muito diferente do seu. Que no fim das contas é um pouco parecido com filhos, eu acho, né? Que é você olhar para esse cara e entender que ele não é parceiro na criação dos filhos. Ou que você não quer criar os filhos também, né? Tem essa. E você, sei lá, você quer fazer outra coisa. Então, é o que eu mais vejo. Sim, eu também penso dessa maneira. Também é o que eu vejo na minha clínica. Para você, o que mantém essas mulheres nessas relações, mesmo que produza muito sofrimento? Eu acho que o que nos mantém nas relações, sobretudo nas relações heteronormativas, é a gente não imaginar que a gente pode viver sem um homem.
sem ser a mulher de alguém. Muito bem, vou ler um trecho de um livro que a Fê Lopes separou, da Vera Iaconelli. Como que é o nome do livro, Fê? Análise. É um livro novo. Então, da Verinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do outro lado, e não menos importantes, estão aqueles que orbitam em volta dessas figuras autoritárias por medo de bancar as consequências de seu próprio desejo. Minha mãe, assim como eu, 40 anos depois, foi criada para acreditar que sem o homem sua vida seria um fracasso e ela estaria permanentemente em risco. É isso, né? Porque você está em risco, os riscos objetivos, risco de, sei lá, de não ter patrimônio, dinheiro, casa, quem vai cuidar de você na velhice, sei lá o quê. Mas você também está num outro risco, né? Que eu acho que essa é uma coisa que me separando, que naquele momento eu vivi muito, que é o risco de estar na pista e ter que lidar com o meu próprio desejo na pista. Quem sou eu na pista? O que eu quero fazer? Com quem que eu quero sair? Se eu quero sair, se eu não quero sair? Se eu vou achar legal sair, ficar com alguém, transar com alguém no primeiro encontro, se eu não vou achar legal, entendeu? Você tem que lidar com a sua própria sexualidade, né? Num casamento monogâmico, padrão, você tá fechada, né? É isso. Você tá segura. Na pista é biscoito de morango, entendeu? O tempo inteiro. Ali. Inclusive, você tendo que comprar seu próprio biscoito, ir atrás do seu próprio biscoito, produzir o seu biscoito, ser um biscoito eventualmente, e até não querer comer biscoito nenhum, entendeu? É você lidando com a sua fome. E descobrir que talvez o biscoito também não é tudo isso, né? Exatamente, que também não é tudo isso, mas é isso, né? É ter que lidar com uma coisa que nos foi sempre tão reprimida, não é? A moral sexual, que acho que não dá pra gente, sei lá, tudo bem, temos ali as sexualidades, aromânticos, mas pensando numa coisa mais padrão, o casamento, ele encarcera o desejo sexual da mulher ali, naquela relação. E aí, no momento em que você tá brotando de hormônio, de brilho, 20 e poucos anos, colágeno, o que você quiser botar, né? Porque o Odete Roitman tá aí brotando também, ela não tem 25 anos. Mas que você tá nesse vigor, assim, você ir pra uma relação que te tolhe, e eu vivi um casamento que me tolhia muito, nem todos os casamentos vão te tolir nesse sentido, ele é a segurança de que é isso, tá seguro aqui, a gente mantém isso aqui seguro. Só que é tipo manter uma bola embaixo d'água. Uma hora ela explode. E quem vai ter que dar conta e contorno e margem para isso é você, né? Numa sociedade em que a gente está sempre em risco, em que uma mulher que deseja não é bem vista, uma mulher que tem desejo sexual não é bem vista no patriarcado, como você faz?